Olá, quero saudar você e sua família com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um Sexta de Casa, um momento de reflexão, de oração, no desejo de que a boa mão de Deus esteja sobre a sua casa, sobre a sua família. A sugestão é sempre aquela, né? Você reunir as pessoas que estão aí na sua casa e fazer do Sexta de Casa um culto doméstico. Daqui a pouquinho vamos refletir, né, na palavra de Deus, uma breve meditação, e vamos terminar orando juntos nesta sexta-feira, 14 de janeiro. Hoje pela manhã nós tivemos a reunião de oração, a oração da madrugada, o clamor pela família. Foi uma bênção, podemos citar lá as pessoas cujos nomes nos chegam, né, através das mensagens do WhatsApp, os grupos da igreja. Então vão mandando os pedidos de oração. Então uma oportunidade que temos de clamar a Deus por essas pessoas é também essa reunião de oração presencial. Toda sexta às 5 horas da manhã, das 5 às 6:30 da manhã. Então convido você para, numa sexta-feira desta, vir participar conosco no templo da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, o clamor pela família. Tem sido uma bênção. Eu também quero lembrar que amanhã, sábado, às 10h15, pela TV Vitoriosa e também aqui pelo nosso canal no YouTube, nós teremos o programa Cada Dia. O programa Cada Dia da Sexta Igreja Presbiteriana de Uberlândia, em parceria com a Luz para o Caminho. E essa parceria nos dá o privilégio de termos como pregador oficial do programa o reverendo Hernandes Dias Lopes. Amanhã, 10h15, assista, né? Se não der para assistir nesse horário, assista depois, né, pelo YouTube, porque o programa fica depositado no nosso canal do YouTube. Então você pode assistir depois em outro horário pelo canal do YouTube. Aliás, todos os programas até hoje já estão lá, são mais de 40 programas cada dia que você pode acessar o nosso canal no YouTube e você pode então assistir não só esse de amanhã às 10h15, mas todos que já veicularam na TV Vitoriosa, o SBT. Então amanhã, 10h15, o programa Cada Dia. Bom, nesse final de semana nós vamos encerrar a campanha que nós temos feito em favor dos nossos irmãos que têm sofrido com as enchentes, né? Ontem eu falei com o pastor Rafael Dourado, que é pastor lá em Camaquã, que tem sido a nossa igreja parceira para apoiar o sul da Bahia, o extremo sul da Bahia. E agora nós vamos mandar também ajuda para o norte de Minas, para a cidade de Porteirinha. Já entrei em contato com o pastor Luiz. Semana que vem vamos passar então a oferta que nós temos recebido para Porteirinha. E eu vou dar aqui no programa o valor direitinho da arrecadação. Domingo que vem agora vai ser o último domingo que vamos arrecadar, e aí eu vou passar para vocês o valor que nós arrecadamos e também o relatório lá do que aconteceu. Vou pedir ao pastor para mandar para nós o relatório, e assim a gente glorificar a Deus, né, de poder ter feito alguma coisa em favor daquelas pessoas que têm sofrido muito mais do que nós, né? Então que Deus continue abençoando sua vida. Se você ainda quiser ajudar, dá tempo. Basta você acrescentar 70 centavos ao valor da sua contribuição. Esses 70 centavos é um código, né? Então a administração da igreja, a tesouraria da igreja entende que toda oferta que cai na conta da igreja e tem 70 centavos de acréscimo diz respeito à campanha para ajudar as vítimas das enchentes no norte de Minas e sul da Bahia. Desde já, muito obrigado pelo seu compromisso, a sua cumplicidade conosco em realizar essa obra social. Muito bem,
Vamos fazer um pequeno intervalo, vamos chamar aí a vinheta da série que nós temos pregado, né? Desde dezembro do ano passado, Cartas para o Mundo. E aí eu volto em seguida para repartir com você uma porção da Palavra de Deus. Não saia daí, eu volto já com o nosso Cesta de Casa. Muito bem, vamos meditar agora na Palavra de Deus para o nosso enlevo espiritual e em seguida vamos orar juntos. Não é verdade que muitas vezes, quando estamos passando lutas e dificuldades, nós perguntamos, às vezes para nós mesmos, porque não temos muitas vezes a ousadia de verbalizar a nossa pergunta, mas perguntamos para nós mesmos, por que Deus permite eu passar por isso? Né? Por que Deus está permitindo eu passar por essa luta, por essa tribulação? Perguntas que às vezes vêm à nossa mente no momento da luta, da dor, e nós perguntamos, mas será que Deus não ouve a minha oração? Será que Deus não está vendo essa situação? E ficamos um tanto quanto indignados com Deus, meio decepcionados com Deus, mas até por temor mesmo a gente não verbaliza isso, mas a gente pensa, não é verdade? Talvez você que esteja passando uma luta, uma dificuldade, você pensa, será que Deus não escuta a oração? Por que Deus está permitindo isso? É natural que nós pensemos assim, porque nós somos frágeis, nós temos uma fé muito fragilizada. Então é natural. Mas qual o ensinamento da palavra de Deus que nós poderíamos ter? Pensando nisso, hoje pela manhã, na nossa reunião de oração às 5 horas da manhã, o clamor pela família, eu compartilhei com os irmãos esse texto bíblico aqui que eu passo a ler agora. Mateus capítulo 8, versículo 23. Então, entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes Jesus: por que sois assim tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este? Veja só que texto interessante. O Senhor Jesus entra no barco, os seus discípulos estão seguindo o Mestre. E entram também no barco. E embora alguns daqueles homens fossem experientes com a questão do mar, a gente chama de mar, mas na verdade o lago da Galileia, a gente chama de mar da Galileia, mas na verdade é um grande lago, né? E esse grande e importante lago, água doce, bem no coração de Israel, o chamado Mar da Galileia, cercado por montanhas, o que justifica essas tempestades repentinas, e o lago da Galileia, ou talvez também, dependendo do lugar que você esteja ali, é chamado também do lago de Genezaré, né? Tiberíades, porque dependendo do lugar, algumas cidades no entorno do lago,
nós chamamos de Mar da Galileia. Então, repentinamente, vem aquelas tempestades e o mar, ou o lago da Galileia, fica com as ondas bravias. Deus me deu a honra, o privilégio de 1997 ir a Israel e conhecer o Mar da Galileia, né? Poder até navegar um pouquinho lá. Um dos passeios turísticos lá é o barco, né? E a gente faz aquele passeio, uma bênção, coisa que a gente nunca mais esquece, né? Eu estava com o reverendo João, o reverendo Emerson, uma turma, né? Naquela época, foi muito bom. Bom, mas o Senhor Jesus, com aqueles seus discípulos, enfrentam agora aquela tempestade. A Bíblia Sagrada diz, por mais paradoxo que pareça, os discípulos experientes, alguns deles pescadores, né, viviam da pesca ali no Mar da Galileia, eles vão em direção de Jesus e são surpreendidos porque Jesus está dormindo. Em meio à tempestade, Jesus está dormindo. E eles ficam indignados, né? A palavra deles para Jesus é: Senhor, o Senhor não importa conosco, nós estamos morrendo, estamos perecendo. Eles estão indignados. Como pode o Senhor Jesus, no momento daquele, estar dormindo? E eles ficam indignados. Como indignados ficamos nós, quando passando por alguma luta na vida, nós temos a sensação de que Deus está dormindo, indiferente à nossa situação. E aí vem aquelas perguntas que nós muitas vezes não verbalizamos. Será que Deus não está vendo? Será que Deus não me ama? Por que Deus não escuta a minha oração? Por que Ele não faz esse milagre? Por quê? Por quê? Por quê? Então é comum acontecer isso, e é de certa forma até natural. Mas veja só a exortação que Jesus deu aos seus discípulos. Primeiro, que a Bíblia Sagrada diz que foi uma iniciativa de Jesus embarcar naquele momento. A Bíblia diz que ele entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Então Jesus sabe o que está fazendo. Ele tem controle da situação. O fato de Jesus estar repousando naquela hora de tribulação, de apavoramento, de pânico até daqueles homens, é algo didático, é algo muito importante para a gente. O entendimento disso é extremamente importante. E aí Jesus se levanta e acalma, dá ordem para o mar, para o vento, e eles se acalmam, e a Bíblia acrescenta: houve grande bonança. Imagina a cena: homens apavorados, embora experientes, sabem lidar com o mar bravio, sabem enfrentar ondas bravas, ondas que batem com ímpeto na embarcação, mas eles estão apavorados. E aí o Senhor Jesus se levanta e dá ordem ao mar, dá ordem ao vento, e há uma grande bonança. E aí o Senhor Jesus os exorta e diz assim: vocês são homens de pequena fé. Ou seja, o Senhor Jesus relaciona o desespero deles, a preocupação deles, ainda que procedente, mas Jesus relaciona essa situação com a falta de fé que aqueles homens demonstram. Mas por que faltou fé? Veja, meus amados, o Senhor Jesus está presente. Foi Ele que embarcou. Nós estamos com Ele. Ele é o nosso Salvador. Ele tem tudo sob controle. E aí Ele deu o sinal do seu poder, da sua misericórdia, do seu amor. Ele deu ordem ao mar e deu ordem ao vento, porque Ele é o Criador. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que nele tudo subsiste.
o céu, a terra, tudo que foi criado, em Jesus subsiste. Jesus é o Deus conosco. Jesus é o Deus encarnado. Ele é o Criador. E aí o Senhor Jesus acalma o vento, acalma o mar e diz para eles que eles têm uma fé pequena. Eles teriam que ter uma fé mais robusta, mais fortalecida, pelo fato de Jesus estar presente, do Senhor Jesus ter controle da situação, dele ter tido a iniciativa de embarcar. É o Senhor Jesus no barco. E aí o texto termina usando uma expressão muito forte, que eles ficaram maravilhados. Essa expressão aí, no original, significa que eles ficaram possuídos de temor. Então eu não sei se eles estavam com mais medo do mar, da tempestade, do que agora esse sentimento que invadiu o coração deles. Ficaram assombrados em ver Jesus dar ordem ao mar, ao vento, e eles obedecerem. Então se eles estavam assustados com a força do vento, com a força das ondas que queriam varrer o barco, se eles estavam amedrontados, agora eles estão estupefatos, eles estão atônitos, eles estão assombrados. Porque veja só, quem é esse que dá ordem para o mar, para o vento, e eles obedecem? Então está aqui a ênfase do texto. Quem é esse? Quem é esse que dá ordem para o mar e para o vento e eles obedecem? Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Salvador. Ele é o Criador, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é aquele que tem a nossa vida em suas mãos. Ele é aquele que está conosco no barco. Ele é aquele que conduz a nossa vida. Ele é aquele que tem controle de toda a tribulação e angústia que porventura estejamos passando. Ele é Jesus, Ele é o nosso Salvador. Quem é este? É Jesus. Então eles ficaram maravilhados. Então essa palavra é para você que está passando uma luta, uma dificuldade, e que muitas vezes, ainda que não verbalize, mas você se pergunta, por que eu estou passando por isso? Eu queria assegurar a você, à luz da palavra de Deus, que você não está sozinho nesse barco. Você não está sozinho. O Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, está com você, Ele está conosco. A Bíblia diz que Deus está perto de todos aqueles que o invocam, de todos aqueles que o buscam. Deus está perto. Nós não estamos sozinhos nessa parada. Nós somos de Deus, nós somos discípulos de Jesus. Então, ainda que enfrentemos situações de adversidade, não estamos sozinhos. Deus está conosco. Isso tem que trazer calmaria ao nosso coração. Então você que está enfrentando uma luta, uma enfermidade, um problema financeiro, um problema de desarmonia no seu lar, o lar sendo ameaçado por separação, filhos sendo ameaçados por influência maligna, vamos clamar a Deus, vamos clamar ao Senhor. Não como os discípulos num tom de reclamação, mas num tom de dependência de Deus. Senhor, socorre-nos, ajuda-nos, Senhor. Dá-nos forças para que nós enfrentemos essa tribulação sem pavor, sem desespero, crendo que o Senhor tem controle de todas as coisas. É nesse sentido que nós podemos descansar em Deus. Deus abençoe você, te dê força e graça, a fé suficiente para crer que Deus é um Deus maravilhoso, que Deus é um Deus bendito, que não rejeita a nossa oração e nem afasta de nós a sua graça. Deus o abençoe, em nome de Jesus, esse Jesus que tem controle de todas as coisas. Vamos orar, vamos pedir que Deus coloque sobre nós a sua boa mão e nos ajude nessa caminhada. Vamos orar. Graças te damos, Senhor, pela bênção de crer em Ti.
Graças te damos porque não estamos sozinhos nesta caminhada. Ó Deus, não estamos sozinhos nessa jornada, não estamos sozinhos no barco. Nós estamos com o Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é o nosso Salvador. O Senhor tem controle de todas as coisas e nós queremos descansar em Ti. Pai, em nome de Jesus, ajuda, Senhor, esse irmão que tem passado por uma situação tão difícil nesses últimos dias. Esta irmã querida que chora e clama ao Senhor, querendo receber de Ti, Senhor, a resposta, a bênção tão necessária. Pai, olha para nós com um olhar de misericórdia, dá-te pressa em nos socorrer, Senhor. Nós queremos falar como Davi, no Salmo 40, versículo 17, que registrado está: nós somos pobres e necessitados, porém o Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso amparo, o nosso libertador. Não te detenhas, ó Deus, Deus nosso, Deus Todo-Poderoso. Pai amado, escuta a nossa oração, dá a nós um restante de noite abençoado, um sono reparador e tranquilo. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus.